Olá, é com muita alegria que começamos Arquétipo Ateliê de Arquitetura. E eu quero desejar esse programa a uma pessoa muito especial na minha vida e muito, muito querida. É a minha mãe, porque amanhã é aniversário dela. Então esse programa é em homenagem a ela. Feliz aniversário, minha querida mãe. O apelido dela é Terra e o nome é Terezinha. E para dar início ao nosso programa, eu reservei um pensamento do Cury, que eu considero muito interessante e pertinente ao assunto que nós vamos estar conversando hoje aqui no programa, que diz o seguinte: construí amigos, enfrentei derrotas, venci obstáculos, bati na porta da vida e disse-lhe: não tenho medo de vivê-la. E o nosso entrevistado de hoje é o André Massaro, que já esteve conosco aqui algumas vezes no passado. Ele é administrador de empresa, com pós-graduação em economia, consultor empresarial, coach de finanças pessoais, professor do Instituto Educacional Bovespa, palestrante e escritor. Ele tem 2 livros já, o Money Fit e Por Dentro da Bolsa de Valores. E o tema hoje da nossa entrevista será muito interessante, que é o seguinte: como criar riqueza e manter a boa forma financeira. Um assunto bem interessante. Então agora, com uma música bem bonita, nós vamos receber André Massaro. Massaro, André, é um grande prazer revê-lo aqui no nosso programa. Prazer é todo meu. Eu estou muito feliz de estar aqui. Afinal de contas, a primeira entrevista que eu dei na vida foi pro seu programa. Olha que beleza! E desde então muita coisa aconteceu. Então assim, eu vou considerar isso como um bom sinal, um bom começo. Muito obrigada pelo elogio. E eu me sinto orgulhosíssima, porque isso aqui é uma coisa que, quando ele veio aqui ao nosso programa, era ainda um projeto, não é verdade? Ele não estava publicado o livro. Não estava publicado. E hoje é um livro de sucesso e que tem contribuído muito na vida de muitas pessoas, que é o Money Fit, que é um livro que é um método para criar riqueza e manter a boa forma financeira. E qualquer pessoa leiga, não precisa ser um economista, uma pessoa do sistema financeiro, para ler esse livro aqui, não é verdade? Exatamente, ele foi feito em especial para pessoas que não têm conhecimento de finanças, né? E se prestar atenção, em especial. Então eu acredito que muitos de vocês que estão nos ouvindo não sejam pessoas especialistas na área financeira, na área econômica, mas que pode contribuir muito na sua vida financeira lendo esse livro, não é verdade? E me diz uma coisa, eu queria começar pelo que você desse assim, um panorama da economia internacional, da parte financeira, como o que está acontecendo. Até pouco antes de nós entrarmos aqui no ar, nós estávamos conversando sobre a crise nos Estados Unidos, na cidade de Pensilvânia, que eu comentei com você, que eu vi uma matéria na televisão dizendo que lá, na Howard Street lá é a prefeitura. O prefeito de lá, ele reduziu em 70% o salário dos funcionários para tentar consegui-los manter. Então eu gostaria que você desse esse panorama internacional e quais seriam os reflexos na parte econômico-financeira do Brasil e das cidadãs e cidadãos brasileiros, que é um assunto muito importante. Então assim, falando bem superficialmente, né, até para a gente não entrar em muitos detalhes, mas o que acontece nos Estados Unidos? Os Estados Unidos ele está passando por uma situação em que parece que a economia americana, às vezes ela dá alguns sinais de vida, parece que ela quer se recuperar, mas o emprego não aumenta. Então existe muito desemprego nos Estados Unidos. Essa é uma situação que se agravou em 2008 com a crise imobiliária e que, de certa forma, ela é uma continuação da chamada bolha da internet, que veio lá do ano 2000, né? Para piorar um pouco a situação, nós temos agora a crise da Europa, né, quer dizer, a crise do euro, uma crise de confiança e outros pontos de incerteza no mundo. Então, por exemplo, a China começa a dar sinais de desaquecimento na economia, e isso pode ter impacto direto aqui no Brasil. O Brasil ele vem crescendo esses últimos anos, principalmente porque a China vem crescendo. Então, assim, até o momento, o Brasil conseguiu meio que escapar dessa crise, né? Nós não fomos tão afetados, afetados duramente, mas não há nenhuma garantia de que possa, por exemplo, de que não possa haver um agravamento dessa crise, que isso eventualmente venha nos afetar aqui de uma forma mais direta. Agora, então um pouco de preparo é sempre positivo. Exatamente. Então, assim, a nossa intenção
de tê-lo aqui convidado, porque eu sei que você é um estudioso, um pesquisador e que costuma colocar em prática esses experimentos. Eu gostaria de saber o que o cidadão brasileiro, os nossos ouvintes, podem fazer para se precaver da crise financeira aqui no nosso país. O que eles podem fazer? A primeira coisa, e a mais importante, é cuidar do equilíbrio financeiro. Então hoje, uma das características do brasileiro hoje é aquela coisa, ele está tendo acesso ao mercado de consumo, está tendo acesso a crédito, as pessoas estão se endividando demais, estão se endividando de forma descontrolada. Então hoje, por exemplo, nós temos aquela coisa, a gente vai numa farmácia, num restaurante, numa lanchonete, nós conseguimos pagar em 3 prestações. Todo mundo tem cartão de crédito. E isso, há relativamente pouco tempo, nós estamos falando coisa de 10, 20, 30 anos no máximo, não era comum. Eram raras pessoas que tinham acesso a um cartão de crédito. Exatamente. Agora, todas as pessoas têm 3, 4 cartões de crédito. Então, essa liberação do crédito também aumentou muito o endividamento do brasileiro, que não está sabendo lidar com esse endividamento, porque ele não tem uma educação financeira. Exatamente. O brasileiro, ele está mais do que nunca se mostrando um consumidor imaturo, eu diria assim, até deslumbrado, que não sabe fazer conta, ele não sabe aquilo que ele está gastando, ele olha a parcela, vê, olha, dá para comprar, ele compra, ele não sabe o preço do que ele paga, quer dizer, ele compra um carro, na prática ele está pagando 3 vezes o valor do carro, e aparentemente não está preocupado, e o endividamento crescendo, e esse endividamento tem uma coisa que é importante mencionar, Sheila. A economia brasileira está aquecida, o nível de emprego está alto. Está relativamente fácil para as pessoas hoje sair de um emprego a arrumar outro. E isso gera uma situação de conforto. Então aquela coisa assim, não preciso me preocupar muito com as dívidas, porque se eu perder o emprego, perco minha fonte de renda, eu vou e arrumo outra coisa. Agora, se a economia der uma desacelerada e o desemprego aumentar um pouco, aí vai complicar muito, porque as pessoas perdem o emprego, já estão endividadas, já estão com a situação comprometida e não arrumam outro, né? Então é uma questão assim, as pessoas devem diminuir o nível de endividamento, livrar-se o mais depressa possível desse endividamento e, se possível, fazer uma poupança. Exatamente, eu diria assim, em primeiro lugar, equilibrar as contas, quer dizer, eliminar o endividamento e buscar o equilíbrio financeiro, ou seja, gastar menos daquilo que ganha. Em segundo, como você falou, fazer uma poupança. Em terceiro, se preparar por um eventual aumento do desemprego e que vai fazer com que o mercado de trabalho fique mais competitivo. Então, como é que se prepara para isso? Estudando, buscando capacitação profissional para que a pessoa possa sobreviver num cenário de maior competitividade. Inclusive, eu vi a entrevista de uma ministra falando dessa crise que houve, dessa greve extensa dos professores, pedindo aumento de salário, porque realmente os professores precisam ganhar mais, porque um professor ele precisa se preparar, precisa de um tempo para se preparar e tem que ter uma remuneração melhor. Mas ela falou que o brasileiro está vindo na contramão, pedindo aumento de salário, enquanto nos Estados Unidos eles estavam diminuindo em 70% para se manter nos seus empregos. Aí eu li uma entrevista sua muito interessante na revista Exame, um artigo seu na revista Exame, na qual você faz uma analogia do condicionamento físico e a prosperidade financeira. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso. Tanto no condicionamento físico quanto na preparação financeira existe uma coisa em comum, né? O papel do hábito e do comportamento. Então, assim, a maioria das pessoas que têm problemas financeiros, na verdade elas não têm problemas financeiros, elas têm problemas de comportamento. Porque problemas financeiros são essencialmente problemas matemáticos. Qualquer coisa que não se resolva com operações matemáticas não é um problema financeiro. Então a gente fala assim, mas o fulano ele se endivida muito, ele compra compulsivamente. Isso não é um problema financeiro. É um problema psicológico, é um problema psicológico, né? Mas o fulano gasta mais do que ele ganha, né? Ele não consegue. Não é um problema financeiro. E também tem o seguinte, a pessoa não estando equilibrada emocionalmente, com essa preocupação da falta do dinheiro, da insolvência econômica, vamos dizer assim, ela começa a ficar menos focada no trabalho, porque a sua preocupação maior, seu foco maior está em como eu vou pagar as contas no final do mês. E aí a produção dela baixa. E aí cria um problema na empresa em que ela trabalha. Exatamente. Quer dizer, as empresas hoje, elas começam a sentir o impacto do desequilíbrio financeiro dos funcionários. Quer dizer, a empresa não tem nada a ver com aquilo, ela paga o salário dela em dia, etc. Ela não tem o que ver com o que o funcionário faz com o dinheiro, mas na prática tem.
Exatamente. Agora, você tem, assim, quando você dá cursos e tal, você tem um jogo, e nesse jogo você fala como livrar a família do endividamento. E como nós estamos comentando sobre o endividamento das famílias brasileiras, você trouxe aqui eu trouxe alguns componentes do jogo, porque o jogo é muito grande, né? Na verdade, assim, é um workshop que ele foi desenvolvido para empresas, e ele é feito assim para 30 pessoas, ele é uma coisa bastante grande. Então, por exemplo, aqui nós não temos espaço dentro dessa sala para mostrar o jogo inteiro. Só para vocês terem uma noção de como funciona, né? São alguns componentes do jogo. Esse jogo, na verdade, ele foi criado, ele é uma ferramenta que é usada no workshop financeiro, porque tem uma coisa que eu acho que a gente tem que concordar. O assunto finanças pessoais, ele é um assunto chato, né? Ninguém gosta. Né? Mas ele é necessário a gente tocar nesse assunto. É importante dar informação da educação financeira. Exatamente. Então, assim, criar um workshop baseado num jogo é uma forma de tentar deixar o assunto mais leve, mais divertido, porque até para que a pessoa se interesse mais. Você trabalha com o lúdico da pessoa, né? Exatamente, para que a pessoa se interesse e para que ela se motive, porque um dos problemas seríssimos do equilíbrio financeiro é a questão da motivação. As pessoas falam, finanças é complicado. Não é complicado. Quer dizer, gastar menos do que ganha não é complicado. É uma questão da pessoa ter motivação, ter determinação e disciplina. Então, assim, eu, que sou educador financeiro, e como outros educadores financeiros no Brasil e no mundo, nós estamos buscando formas, cada vez mais a gente está buscando inovar, formas para tornar o aprendizado mais agradável. Porque o conteúdo é aquele. Quer dizer, não tem segredo, é matemática pura. Mas como fazer para que as pessoas se interessem mais pelo assunto e comecem a botar aquilo em prática e colher o benefício? Então, assim, jogos, brincadeiras, atividades lúdicas são um caminho. E essas aqui são algumas peças desse jogo de como se livrar do endividamento. Exatamente, são alguns componentes do jogo. E aí, dá um exemplo assim, para as pessoas poderem entender o que nós estamos falando. Sim, então ele é um jogo de tabuleiro. Ele é feito com equipes, né? Quer dizer, são equipes que jogam, na verdade. Cada equipe representa um grupo de consultores que está tentando tirar uma família das dívidas. Então, em várias rodadas vão tomando decisões, por exemplo, de gastar mais, gastar menos em alguns itens. Só que aí tem uma coisa interessante. Cada gasto que a pessoa faz, ela pode, por exemplo, num determinado item, como transporte, alimentação, gastar mais ou gastar menos. Só que quando ela gasta menos, ela tem um impacto negativo na qualidade de vida. E quando gasta mais, tem um impacto positivo. Então, não adianta a pessoa simplesmente cortar as despesas que ela não ganha o jogo. Até porque na vida real as pessoas não fazem isso. Quer dizer, na vida real não adianta eu dizer assim, olha, então corta tudo, corta o restaurante, corta a balada, corta a cerveja de fim de semana que você vai estar aí. Ninguém faz. Mas aí, né? Porque a vida ficando muito íngreme, a pessoa aí vai acabar... A pessoa perde a motivação. Perde a motivação, vai se deprimir. Então tem que saber fazer as coisas de uma forma light. Exatamente. Então o jogo reflete essa situação. Porque se ela simplesmente sair cortando despesa, ela não ganha o jogo. O jogo é o jogo do equilíbrio. Quer dizer, busca o equilíbrio financeiro com uma qualidade de vida. Não adianta simplesmente sair cortando despesa e derrubar a qualidade de vida, que ela não vai vencer, porque também não é o que ela vai conseguir aplicar na vida real. Então a sugestão seria a seguinte: analisar cada item, dentro da sua previsão orçamentária, cada item, o que realmente é extremamente necessário, aquilo que pode ser retirado sem interferir na qualidade de vida, mas pode ser retirado para diminuir o nível de endividamento. Então, isso seria alguns passos. Outra coisa que é importante dentro disso que você falou é o seguinte: a gente tem que descobrir aquilo que realmente nos dá prazer e aquilo que enfiaram na nossa cabeça que deveria nos dar prazer. Então, por exemplo, às vezes a gente fala, todo fim de semana eu vou almoçar, vou no restaurante XYZ, que é chique, que é super refinado, etc e tal. E às vezes a gente vai muito mais por uma questão de status e de afirmar algo para terceiros, do que propriamente porque aquilo nos dá algum tipo de prazer. Então, conseguir identificar aquilo que nos dá prazer, faz parte do processo de autoconhecimento, é algo que tem impacto positivo nas finanças. Porque aí a pessoa pode dizer, isso não me dá prazer. Quer dizer, comprar a roupa de grife
pode me dar status, etc. Pode ter a falsa sensação de que as pessoas vão me respeitar, mas não dá prazer. A roupa não necessariamente não precisa ser de grife, mas uma roupa que tem um caimento agradável, exatamente, você se sinta mais elegante, isso já vai contribuir, né? Você se olhar no espelho e se sentir melhor, vai te ajudar. E eu tô dando o valor exemplos, é muito diferente, né? São exemplos pontuais, porque tem pessoas que realmente falam assim, olha, eu tenho prazer em me vestir bem e usar roupas de grife. Não tem problema nenhum, usa. Mas deve ter outras coisas na vida que ela gasta muito dinheiro, que ela usa o dinheiro de uma forma pouco eficiente. Uma coisa que também dizem que é interessante você notar as pequenas despesas do dia a dia. Porque muitas pessoas não dão atenção, elas gastam aquele dinheiro no dia a dia, só se preocupam com as previsões, com a previsão das contas maiores. Agora, aquilo que é gasto todos os dias, aqui, uma coisinha ali, a pessoa não presta atenção. E às vezes o acúmulo dessas pequenas coisas se torna grande no final do mês. Então, uma atenção a isso também é interessante. Sim, muita gente quebra por causa das pequenas despesas. Quer dizer, aquelas despesas que a gente não vê. Então, é importante anotar, porque você vai fazer um balanço entre um mês e o outro, e você vai ver o que você pode estar suprimindo. Agora, uma vez a pessoa conseguindo equacionar o endividamento familiar ou pessoal, aí você fala do equilíbrio das finanças. Né? Como é que a pessoa pode fazer para ter esse equilíbrio financeiro? Você tem inclusive um jogo no qual você trabalha o equilíbrio financeiro. Que é esse jogo que a gente estava falando, que é o balanço positivo. Né? Quer dizer, o equilíbrio, ele é o resultado de resolver o endividamento e a pessoa adotar um estilo de vida onde ela vá fazer a coisa mais básica e mais lógica que qualquer um pode fazer, que é viver dentro dos seus meios. Exatamente. Agora, uma outra coisa é o seguinte, nós falamos de endividamento, falamos como equilibrar finanças, e agora tem a terceira etapa, que seria o poupar. Sim. Certo? Que num momento de transição político, econômico, financeiro que nós estamos vivenciando no mundo inteiro, eu acho que o poupar é um item que deve ter em mente e colocar na prática. Exatamente, é o poupar e o investir, porque não adianta simplesmente guardar dinheiro, a gente tem que botar o dinheiro para trabalhar, para render, né? Aqui você tem o livro Money Fit, que você explica alguns métodos para fazer. Sim. E você lançou esse livro aqui, que até por dentro da Bolsa de Valores, que é o segundo livro do André Massaro, que você diz que também é um livro que uma pessoa que não é economista, uma pessoa leiga pode ler e compreender. Ele é um livro introdutório, quer dizer, ele é um livro bastante básico de Bolsa de Valores, porque a Bolsa de Valores, ela é aquela coisa meio impenetrável, né, dá medo nas pessoas, mas cada vez mais as pessoas vão ter que ficar íntimas da Bolsa de Valores, porque nós temos taxa de juros caindo, poupança já não rende mais aquilo, então os investimentos tradicionais, cada vez mais, isso é uma tendência para o futuro, eles vão render cada vez menos. E outra coisa também, que se a Bolsa subiu ou desceu, mostram índices de como está a economia, não é? Exatamente, então, a Bolsa de certa forma, é um retrato do mundo. E é um termômetro também, não é? Sim. Então, assim, se você tiver pelo menos algumas noções, você vai conseguir começar a perceber se alguma coisa está acontecendo no mercado financeiro que pode vir atingir a sua vida pessoal. Né? Então, é uma maneira de você se alertar, se conscientizar e tomar providências. Agora, para o pequeno poupador, a poupança continua sendo o melhor investimento? Não é o investimento da minha preferência, né? Principalmente agora que mudaram as regras, né? Então, assim, hoje já é um investimento assim que, como o governo mexeu na questão da taxa de juros da poupança, ela acabou perdendo um pouco a atratividade, que era uma rentabilidade garantida. As pessoas, nós brasileiros, a gente cresceu ouvindo que a caderneta de poupança era super segura, etc e tal, que é um investimento mais tranquilo. De fato é um investimento muito seguro, mas não é o melhor. Ela tem vantagens e tem desvantagens. Eu vejo assim, hoje para o pequeno investidor, ele tem muitas opções acessíveis, tão seguras quanto a caderneta de poupança e com um retorno melhor. Como por exemplo? Como, por exemplo, os títulos do governo federal, que são negociados no Tesouro Direto. E que são muito pouco divulgados. Eles até são bem divulgados, mas as pessoas têm uma resistência, né? Não, mas a grande população não tem acesso a essas informações. Então eu acho importante falar. Então são títulos do Tesouro Nacional? Exatamente, entre outros, tem muitos outros. Mas títulos do Tesouro Nacional. Então, isso é algo que um pequeno investidor, uma pessoa que não é uma pessoa, um dono de empresa, uma pessoa, um trabalhador, uma trabalhadora, ele tem condição de ver? O governo, inclusive, a questão de poucas semanas, poucos meses,
alterou a regra do Tesouro Direto de tal forma que hoje uma pessoa pode começar a investir com R$30. Então eu diria que gente, é possível, extremamente acessível. Porque eu acho que é um condicionamento. Eu acho que se a pessoa souber que a partir de R$30 ela pode começar a investir, ela começa a aprender a investir e começa a conhecer o mundo do investimento. E aí que começa a fazer um valor. O equilíbrio financeiro e, de certa forma, a riqueza, a prosperidade, como a gente estava falando no início do programa, ela é em grande parte uma decorrência dos nossos hábitos. Então, o mais importante do que se preocupar com o valor, se é muito, se é pouco, é criar o hábito. Então, ou seja, criar o hábito de investir, criar o hábito de poupar. Então, esse é um caminho, gente. É um caminho de se precaver para qualquer tipo de crise. Eu estou recebendo sinais dos nossos companheiros aqui da Rádio Mundial que o nosso time está terminando, mas eu gostaria de antemão já agradecendo a sua visita, adorei, mas convidando você outras vezes para a gente falar um pouquinho mais desse assunto, porque é um assunto tão importante e numa linguagem acessível. Então, nós temos ouvintes, trabalhadoras e trabalhadores, temos também empresárias e empresários nos ouvindo, que talvez estejam passando por uma fase e que podem, com algumas informações. Enquanto o André não volta ao nosso programa, você pode procurar nas livrarias esse livro aqui, Money Fit, de autoria de André Massaro, encontra-se em todas as livrarias, Sim. não é? E temos também esse Por Dentro da Bolsa de Valores, que ele disse que é um livro bem inicial, que dá uma linguagem interessante. E você querendo ter mais informações do André, você pode entrar no site dele, que é www.andremassaro.com.br. Perfeito. Estou permanentemente à disposição do seu programa. Muito obrigada, André. E estou muito feliz com o seu sucesso. Parabéns. Muito obrigado. Obrigada. E a gente, os nossos minutinhos aqui na Mundial terminaram, mas é sempre uma satisfação, uma alegria contar com você nos acompanhando. Eu quero agradecer os nossos técnicos de som aqui da Rádio Mundial, o nosso querido Evaldo Ribeiro, e também agora o Jean, e o nosso técnico de imagem, o Donizete. E quero convidar você para o próximo sábado, às 19h30, você está aqui presente na 95.7 FM e 660 AM, Rádio Mundial, para ouvir o nosso programa. E desejando rever os nossos programas, é só entrar no YouTube, Xênio de Abreu Comunicador, ou programa Arquétipo Ateliê de Arquitetura, que todas as dicas aqui dadas e todas as informações estarão lá à sua disposição. Muito obrigada, um forte e grande abraço de Xênio de Abreu para você. Tchau, tchau e até o próximo programa.